compartilhar com vocês um pouco de tudo o que aconteceu no Segredo da Longevidade nesse ano de 2023. Nós estamos começando 2024 com tudo. Eu estou aqui em Bali e olha só como que está esse clima, muito zen, muita felicidade, muita harmonia, muita conexão com a natureza. E é sobre tudo isso que a gente fala no canal, no Segredo da Longevidade. Eu quero fazer um breve resumo de tudo que aconteceu para vocês que estão nos assistindo acompanharem. A gente vai fazer 2 episódios de resumo de todas as pessoas que estiveram conosco, que compartilharam conhecimento. E se você quiser saber mais sobre cada assunto, sobre cada conversa que a gente teve, cada entrevista especialíssima que a gente teve com cada pessoa que participou do nosso canal, você vai ser convidado a explorar aqui e encontrar todas essas entrevistas. Então eu quero começar com a nossa primeira participante, a Fábia Tavarnaro. Ela, uma linda, que é mestre em medicina Ayurveda. Ela compartilhou conosco muito do conhecimento dessa sabedoria milenar que é o Ayurveda, que é uma sabedoria de mais de 8.000 anos, gente. E aqui em Bali a gente está convivendo muito com isso, sobre o hinduísmo, sobre a cultura hindu, sobre a filosofia, a religião, o que prega. E as pessoas que estão aqui, a gente sente essa harmonia, esse equilíbrio das pessoas com a natureza, com o alimento, com a postura de vida. Isso é muito, assim, muito especial. O episódio da Fábia foi incrível. Ela fez uma receita de khichdi. Para começar, um detox, se vocês conseguirem assistir, vocês vão ver que é incrível. O khichdi é super saboroso e ele traz realmente uma desintoxicação para a gente que passou pelas festas e agora está começando o ano bem lá, tem a receitinha especial. Eu preparei com ela, quer dizer, ela preparou, fiquei vendo, mas foi assim uma delícia mesmo a primeira participação dela. E a gente falou muito sobre equilíbrio de doshas, equilíbrio de todo para transformar a nossa vida em algo que transcende a materialidade. Você estando em equilíbrio com o corpo, em harmonia com a natureza, você previne doenças e você previne envelhecimento também. Por que é envelhecer? É você se desequilibrar. Então a gente falou muito sobre equilíbrio nesse primeiro episódio. Eu vou deixar aqui alguns trechos para vocês entenderem, porque foi incrível, incrível mesmo. E aqui em Bali eu estou sentindo essa conexão. As pessoas são muito religiosas. Em cada canto, em cada lugar que a gente vai, tem uma oferenda. Eles estão sempre exercendo essa conexão com o divino, com o espiritual. E você em todos os cantinhos que você está, em todos os cantinhos que você anda, eu vou colocar alguns filminhos também, você entende essa conexão que é assim, muito vital, deixa a gente muito energético. Olha só, aqui eu estou num lugar privilegiado com flores de lótus. Aqui eles preservam a natureza, por exemplo, animais são sagrados. Esses animaizinhos que você encontra assim na natureza são sagrados, então eles têm muito respeito. E essa convivência harmônica com a natureza deixa a gente num estado de puro equilíbrio. Então vamos falar sobre equilíbrio. Eu vou colocar aqui alguns trechinhos com a Fábia Tavarnaro para vocês entenderem um pouco essa parte de equilíbrio, favorecendo a nossa longevidade saudável. Então a gente está só começando com esse resumo. Continuem aqui para vocês entenderem bastante de tudo que a gente aborda, de tudo que a gente deseja para promover uma longevidade saudável. O intuito do nosso canal é esse, é a gente viver com sabedoria e procurar o que há de melhor em todas as culturas, nas medicinas atuais, milenares, no futurismo e tudo que tem de melhor para a gente ter uma vida mais saudável e envelhecer sem ficar velha. Bom, vamos lá. Eu sou farmacêutica de formação. Desde criança eu sou doida por estética, eu sou muito vaidosa com pele, minha paixão também. E me formei em farmácia para trabalhar com cosmetologia. Daí fui fazer especialização em estética, trabalhei muitos anos com dermatologia, com cirurgia plástica. Ai, que coincidência. Pois é. Que legal. E, bom, a vida Nada é por acaso. Nada é por acaso. Serendipidade, né? Enfim, e aí eu
eu fiz uma trajetória na área de saúde por muitos anos na área de dermatologia e de cirurgia plástica, até que eu estava me sentindo um pouco desafiada e recebi um convite para trabalhar com marketing digital de uma multinacional para cuidar da área de saúde. Fui para lá para te contar um pouco como que eu cheguei na Ayurveda, né? Que eu acho que essa história é bastante interessante. E 5 anos eu tive uma carreira assim meteórica e o que aconteceu? Eu tive um burnout. Tive um burnout, tive afastamento. Quando eu vi, eu estava tomando um monte de medicação, uma necessidade só de remédios, que eu gastava horrores por mês, passava em vários profissionais de saúde, desde endocrinologista, nutricionista, ginecologista, né? E sem muita solução. E como farmacêutica me incomodava muito tomar aquele monte de medicação. E aí eu comecei, aí eu saí do corporativo para cozinhar. Eu falei assim, não, eu vou cuidar da minha vida agora, eu tenho uns filhos para cuidar e não tá valendo a pena isso aqui para mim. E sempre gostei de cozinhar, falei, vou fazer gastronomia, né? E aí sou dessa, né? Fazer pós em gastronomia, fazer cursos fora, como de Jane Oliver Cookery School, fiz Le Cordon Bleu, e fiquei 3 anos e meio trabalhando com isso, até que veio a pandemia, e aí não precisamos nem falar, né? Que a pandemia foi acabando, esse negócio foi logo um delivery. Só que quando eu saí do corporativo, eu comecei a buscar tratamentos alternativos para aquilo que eu tinha. Porque eu estava toda lascada, Laura. Eu estava com síndrome metabólica, eu estava 16 quilos acima, eu estava com muita queda de cabelo, eu estava com muito melasma, com a pele totalmente destruída. Tem muito a ver com o estresse, né? Tudo não dava, né? No Ayurveda a gente estuda muito isso. E enquanto eu estava lá cozinhando, aprendendo a cozinhar e trabalhando com gastronomia, eu achei lá num grupo de Facebook uma terapeuta Ayurveda e passei por uma terapeuta Ayurveda. E ali foi o meu despertar. Ela depois foi embora de São Paulo e eu sou sagitariana, da classe curiosa, que adora estudar, venho nerdona. E falei assim, eu vou estudar esse negócio aqui, né? Eu tô aposentada mesmo ali de cozinhar. E comecei a estudar Ayurveda. E comecei a fazer uns cursos gratuitos e tal. E fui me interessando cada dia mais, eu fui fazer a formação como terapeuta Ayurveda. De repente, quando a pandemia acabou, com os deliveries principalmente, eu falei assim, bom, eu me curei com isso aqui e eu posso levar essa autocura para as outras pessoas. E eu gosto de contar essa história, que eu fiz um mapa védico na época. Eu estava muito em dúvida do como fazer. Mapa védico? A gente tem um mapa astrológico ocidental e a gente tem um mapa astrológico oriental. Bacana. Que também vem dos Vedas, né? Então, é uma linhagem também dos Vedas. E aí eu estava naquela dúvida, eu falei, bom, eu não vou voltar para o corporativo, isso eu sei. E eu estou estudando isso aqui e está sendo incrível. Vou fazer esse mapa aí como uma ferramenta de autoconhecimento, enfim. E quando eu fiz esse mapa védico, eu chorei a hora que eu recebi o áudio, porque o mapa falava assim que eu ia trabalhar com pessoas que estavam muito doentes e que através de tudo que eu tinha estudado, aprendido, eu ia conseguir levar essa autocura para as pessoas. Saca. E foi muito lindo. E aí eu comecei. Fazendo uma mentoria para um grupinho de 10 pessoas, fui observando os resultados e agora vai fazer 3 anos dessa mentoria. Já ajudei mais de 2.000 mulheres e homens também, mas aqui o público é majoritariamente feminino. E acima dos 35, todas muito cansadas, com filho, marido, trabalho, esgotadas mesmo. A maioria beira aí do burnout, né? Que é a vida moderna, que a mulher tem que dar conta de tudo. Sim. E tem que estar magra, e tem que estar linda, e tem que estar tudo, né? E tem que estar, mas eu acho que a gente tem uma pressão muito grande da sociedade, principalmente aqui no Brasil, né? Nossa, não é a primeira pessoa que me fala isso. Outro dia eu estou conversando com uma dermatologista por isso também. É engraçado, né? Essa pressão em cima da gente. A gente fica se cobrando muito também, né? Sim, mas total. Tem que ser mais leve, né? Mas sabe o que pela minha experiência, pelas experiências que eu tenho de atendimento, Elódia, é que como a gente não está se sentindo bem fisicamente, então aquilo que a gente olha no espelho a gente não gosta. Por quê? A gente acorda, eu brinco que eu acordava, né? Eu acordava com uma barriga e dormia com outra. Então eu sentia muita distensão abdominal, muitos gases, muita má digestão. E tudo começa na digestão. E na mente. E você quer. E na mente. Então, por isso que o tratamento da Ayurveda está totalmente relacionado com a alimentação. A gente estuda muito a nutrição, que tem um outro olhar diferente da nutrição moderna. Eu acredito que
Não tem uma pior ou melhor, mas eu acredito sempre que juntando as duas coisas, a medicina moderna e a medicina milenar, é o melhor dos mundos sempre. Sim, até porque a medicina moderna é muito nova, é muito nova. Uma medicina que não chega a 200 anos. E a medicina Ayurveda, por exemplo, 5.000 anos. Sempre existiu e continua tratando pessoas. Tem países em que o tratamento é Ayurveda, não é da medicina Nepal, então, quer dizer, tem muito conhecimento aí. A gente não pode desprezar isso, não, com a nossa medicina. Eu sou médica, você sabe, mas eu respeito muito essas culturas, essas medicinas milenares, a gente vai falar muito sobre isso. E, claro, os avanços da medicina também. E tem uma frase muito importante de Hipócrates, que o médico atual, que em pai na medicina moderna, ele fala que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Nada mais atual do que isso. Então, assim, eu compacto muito com o que você fala e eu quero aprender muito sobre, porque eu adoro a alimentação ayurveda. Eu já estive no Nepal também e é uma culinária que, além de bonita, ela é muito saborosa. Tem sabores, né? E é algo que a gente tem que despertar e conhecer. Então, vamos lá. E o Hipócrates também falava, né, que toda doença começa no intestino. Toda doença começa no intestino, sim. Toda doença começa. Então, a gente tem que cuidar do nosso Agni. Enquanto eu vou cozinhando, eu vou voltando para você. Fala o que é Agni. Agni é o nosso fogo digestivo. E o nosso fogo digestivo, Lodi, ele não é só para digerir comida. Ele também é o fogo que digere as emoções. Sim. E as pessoas, às vezes, estão muito doentes e não conectam com o emocional. Então, elas estão com problemas físicos, mas que a origem está no emocional. E a gente fala na Ayurveda que a mente inflama o corpo e o corpo inflama a mente. Os dois não estão desconectados em nenhum milésimo de segundo. E esse fogo digestivo, quando a gente vai sobrecarregando ele, tudo aquilo que a gente não consegue digerir 100%, a gente vai formando ama, que a gente chama na Ayurveda, que são toxinas, biotoxinas. Então, aquilo que a gente não digere 100%, seja comida, seja emoções, a gente começa a intoxicar o nosso corpo. E aí, esse fogo digestivo começa a ficar, esse Agni, ele começa a ficar muito fraco. E ele começa a não dar conta de detoxificar o corpo, como a gente deveria fazer todos os dias. Sim. E esse acúmulo, a gente vai chamando de acúmulo dos doshas. Então, o Ayurveda, só para dar uma pincelada, né? O Ayurveda ensina pra gente que a menor partícula do universo, um átomo, é formada por 5 elementos. É como se a gente pegasse aquela tabela periódica que a gente aprende na escola, e a gente resumisse ela em 5 elementos, que é a teoria dos Pancha Mahabhutas, Pancha de 5 Mahabhutas de elementos, que é ar, éter, fogo, água e terra. Ar, éter, fogo, água e terra. E esses 5 elementos, eles são representados por 3 energias bioreguladoras, que a gente chama de Vata, Pitta e Kapha, que são os nossos doshas. São os doshas do corpo. A gente tem os doshas do corpo e a gente tem os doshas da mente, que é Rahu e Tamas. Então, quando acontece ali a nossa fecundação, é como se a gente tivesse ali uma impressão digital. Todo mundo tem os 3 doshas no corpo, que a gente é matéria, mas quando a gente tem a nossa fecundação ali, a gente tem mais ou menos proporção desses elementos no corpo. E isso dita muito das nossas características biológicas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem mais área éter em predominância, você vai ter mais essas características do ar e do éter, que era leve, frio, seco, muito agitado, instável, áspero. A gente trata muito no Ayurveda também, porque os doshas também estão nos alimentos. Estão nos horários do dia, estão nas estações do ano. Por isso que o Ayurveda recomenda pra gente que a gente faça, por exemplo, o detox a cada mudança de estação, mas a primavera é a mais importante do ano, porque durante o inverno a gente tá com um fogo digestivo mais forte, então a gente consegue, por isso a gente quer comer mais. Sim, porque para a gente manter a temperatura do nosso corpo, a gente precisa de mais, a gente quer mais alimentos gordurosos, mais pesados, né? Porque o fogo está mais forte. E aí a gente comete mais excessos, mais vinho, mais tudo, né? E aí quando esse frio vai passando, esse sol vai voltando, a gente acumulou muito mais tecido adiposo e muito mais muco, que é formado pelo dosha de Kapha, que rege a estação do inverno. Então, esse muco, esse tecido adiposo, eles começam a meio que derreter e bloquear os nossos canais. Então, é uma época que a gente tem muitos problemas respiratórios, sim, muita rinite, sinusite, enfim, começa a ter tudo que é do agravamento. Eu estava falando disso porque quando a gente
não tem essa presença e não olha para a alimentação, não escuta esse corpo, que a gente fica aí nessa vida moderna maluca, né? E come qualquer coisa, come correndo, eu não tenho nada para cozinhar, etc. A gente acaba dando para o corpo aquilo que ele não está precisando. E para a gente, a doença ela tem 6 estágios. O primeiro estágio é o acúmulo dos doxas no corpo. Então, se você tem mais Ariete e você é mais Vata, você tem mais tendência a ressecamento, a mais constipação intestinal, pele mais seca, mais queda de cabelo, mais dificuldade em absorver por esse ressecamento os nutrientes do que você come. Se você tem mais fogo, se você é mais Pita, eu fabrico que o Pita, quando ele está em equilíbrio, ele é aquele avestruz que gera pedra. Só que o fogo, ele incendeia uma floresta. Então, se ele sobe muito esse fogo, ele começa a queimar tecidos importantes, ele inflama muito o corpo, a inflamação é quente, né? Então, esse fogo, ele inflama muito o corpo, trazendo muito dessas inflamações crônicas. Ele é ácido, então, se você dá mais coisas ácidas para quem já está com fogo mais alto, você piora. E o Kapha é aquele que sou eu, né? A grandinha, que é água e terra, então é como se fosse ali uma argila pesada, oleosa, mais letárgica, né? A raiz mãezona, mas que é a nossa estrutura, a nossa imunidade. O Kitcher é uma receita milenar que a gente faz no detox anti-ama no Ayurveda, para ajudar o nosso fogo digestivo, o nosso Agni, a se recuperar quando o nosso corpo está inflamado. E também depois dos excessos do final de semana, por exemplo, para fazer numa segunda-feira, ele é maravilhoso. A gente usa especiarias, aqui eu usei o cominho e a semente de coentro, que é bem diferente do coentro fresco. Coloquei gengibre e cúrcuma em pó, mas você pode colocar também frescos, que é melhor ainda. Coloquei 2 legumes, que é a vagem e a cenoura, mas você poderia colocar abobrinha, chuchu, 2 folhinhas de louro. Eu usei o arroz basmati e o feijão mung, que é o moyashi, ou pode ser também a lentilha. Pimentinha do reino para potencializar o poder da curcumina e refoga bem. E por último o feijão, os grãos a gente não refoga para não endurecer os grãos. Experimenta, vê se o sal está a gosto e finaliza com ervas frescas. As gotinhas de limão no final dão um toque muito especial, mais ervinhas frescas, aqui eu coloquei coentro e salsinha e sementes de girassol tostadinhas. E para finalizar e deixar esse prato lindo, eu coloquei uma flor comestível. Ou Kichari, que é um prato muito clássico do Ayurveda, que a gente faz nesse detox a cada mudança de estação, mas não necessariamente só a cada mudança de estação. Ele é um prato desintoxicante. Ele é um prato desintoxicante, principalmente pelo feijão mung, que é o feijão moyashi, esse feijão moedinho aqui, bolinha. Além dele ser o mais proteico dos feijões, então ele tem em torno de 24 a 29 gramas de proteína em cada 100 gramas dele cozido. Ele também é um excelente desobstrutor dos nossos canais. Então, quando a gente está muito inflamada, no Ayurveda a gente aprende que a gente tem os canais do corpo. O maior deles é o tubo digestivo. A gente tem 16 canais no corpo. E esses que a gente chama de shrutas, eles começam a ficar bloqueados dessas toxinas e pelos dojas não conseguir, o vata não conseguir se movimentar, enfim. E aí, esse feijãozinho aqui, ele é bem desobstrutor. E aí a gente começa a usar também, aprender a usar muito as especiarias, que elas são medicinais. Então, o Ayurveda fala, né, e para mim isso cai perfeito, porque como farmacêutico, chefe de cozinha, terapeuta ayurvédica, ele fala que a farmácia está quando você cozinha. Então, de Deus, e parte dessa medicina, além das ervas, né, os chás que a gente usa muito, dos fitoterápicos, a gente também tem muito remédio na nossa cozinha aqui, como essas especiarias. Então, a gente, por exemplo, as pessoas não conhecem muito semente de coentro. Já tem a birra do coentro fresco, a maioria, não gosta, eu amo. Eu falo assim, que quem não gosta não sabe usar. Que meu pai é peruano, né? Então eu vim de alimentos com muito coentro, eles sabem muito mesmo. Peru é maravilhosa, a comida é as melhores que eu já comi. E é muito saboroso, muito. Então, por exemplo, o semente de coentro, ele vai ajudar muito na eliminação dos gases. Um alimento para o Ayurveda, quem tem gases, é maravilhoso. E ele não tem nada a ver com o sabor da folha fresca. Diferente? É bem diferente. Então, para quem não gosta, tem que experimentar. E a ação que tem o corpo da semente da folha é a mesma? Os princípios ativos? Mais ou menos. As folhas, por exemplo, elas são muito resfriantes. Então, para quem tem um pita muito agravado, muito fogo, não à toa, os ancestrais já sabiam disso, né?
Não à toa, o Ayurveda também está aqui no Brasil desde sempre, né? Os índios, enfim, os nossos avós, não à toa que na Bahia, uma moqueca é extremamente apimentada, ela vai o quê? O coentro, porque é o antídoto dessa pimenta que vai aquecer muito o corpo, o coentro vai lá e resfria, né? Então eles têm propriedades similares, mas tem alguns que têm suas particularidades. Então a gente usa muito a cúrcuma, né? Que tem milhares de estudos anti-inflamatório, antioxidante. Outra coisa que a gente acaba gravando muito é porque o brasileiro, ele usa cebola e alho em tudo, né? Sim, é cultural. Se puder, põe no café da manhã, né? Um pãozinho de alho. Não, tem gente que toma chá de alho, não tô falando mal não, mas tem pessoas que gostam. Que é um anti-inflamatório, potente e tudo mais, mas o problema eu brinco sempre com os meus pacientes que o problema é o lúpulo na parede que a gente dá todo dia. Daí não adianta tomar anti-inflamatório, a gente precisa parar de dar lúpulo na parede. Então, assim, pode usar o alho, pode, claro, é um super alimento, ele é cebola, mas é para usar todo dia em tudo? Não. Então, tem muitas pessoas com problemas de pele, com muito melasma, que é um agravamento principalmente do dosha de Pitta, que pode começar por um dosha de Vata ou Kapha. A pele ela tem a ver com os 3 doshas, mas o Pitta está sempre ali presente, porque ele que rege aí o nosso tecido sanguíneo, que é o nosso segundo tecido, e que tem muito a ver com a pele. Então, por exemplo, esse tempero aqui, eu trouxe, depois de dar de presente para você, eu trouxe do Nepal, que é a Asafétida. A Asafétida, ela é usada como remédio no Ayurveda, né? Ela é ótima para pacificar Vata, por exemplo, pessoas que têm muito ar e éter. Ela ajuda muito, então, também nos gases, na distensão abdominal. E ela é muito maravilhosa para usar com todos os tipos de grãos, porque ela melhora muito a digestibilidade. Então, sabe as pessoas que falam assim, não como feijão. Aí, nem que é o feijão que é o grande vilão, é a mistureba que faz ali com feijão, arroz, salada crua, por exemplo. Salada crua, para quem tem muito vata gravado, que tem muito ar éter, porque no Ayurveda semelhante aumenta semelhante, oposto de um é oposto. Se a pessoa está ressecada, fria, leve, e ela come muita salada crua, principalmente à noite, quando o fogo digestivo está bem, o Agni está muito fraquinho, ela constipa mais. E aí, na nutrição moderna, geralmente é o contrário. Na nutrição moderna, provavelmente você vai ter uma orientação de coma muita salada e muita salada. E eu passei por isso e eu tinha uma constipação bem séria. Então, se eu não cuidasse, eu ficava uma semana. Sério? E eu tenho paciente que já ficou por um mês e teve que parar no hospital para fazer lavagem, assim. E aí começa tudo. Então, a pessoa está com hipotireoidismo e não percebe que ela tem uma constipação intestinal bem acentuada. Bom, mas a Asafétida, então, para o Ayurveda, um alimento que é pesado, ele pode ficar leve, um alimento leve, ele pode ficar pesado. Então, por exemplo, a salada mesmo, quando a gente coloca bastante cheiro, e ele vai ter um cheirinho de alho e cebola, porque essa está falando alho de cebola, né? Mas fica bem gostoso na hora de usar na cozinha. Mas é meio doce também, né? Meio perfumado. No Brasil, tem bastante na Amazônia, é uma resina, né? Mas bem ao par, mas infelizmente é mais caro aqui no Brasil. Fora ele é bem mais barato. Esse aqui eu trouxe do Nepal, fica pra você. Cardamomo, por exemplo, né? É uma delícia. Eu amo cardamomo, ele é um antídoto pro café e ele é um antídoto toma com os árabes tomam muito, né? Café com cardamomo. E ele é um antídoto para quem gosta de um drink, né? O igual natural. Que legal! Então, olha só, por exemplo, o Pitta, que é muito fogo e gosta muito de vinho, e é fermentado, que é ácido, que vai piorar. 2 baninhas antes, 2 baninhas depois. Que bacana, rocha da lua. Agora me fala uma coisa, estou super curiosa, porque eu já passei em consulta lá no Nepal com a medicina Ayurveda, não lembro o que eu era. Não lembro o que eu era. Mas aí eu fico intrigada, porque assim, você escreve Vata, você escreve Pitta, você escreve Kapha, né? E eu me identifico com todos, assim como quando alguém se descreve algum signo astrológico, eu me identifico. Por exemplo, eu me identifico muito com Aquário, eu sou touro. Então, assim, é bem difícil de diagnóstico, né? Eu ascendente, nem lua, nada, eu me identifico muito com Aquário. Mas eu acho que está na sua casa, é legal ver. Mas, como eu falei, né, a gente tem os 3 doshas no corpo e tem pessoas tridoshas, pode ser mais alguma. Então, a gente tem 7 tipos de natureza. Então, por exemplo, a gente, quando vai fazer uma anamnese de um paciente, a gente vai para identificar quais são os doshas de natureza.
Mas tão importante quanto é a gente identificar os doshas que estão desequilibrados no momento. Porque dosha, em sânscrito, significa o que gera desequilíbrio. Então, a nossa vida é passar segurando esses pratos, esses 3 doshas do corpo. Na verdade, você tem que se equilibrar. Tem que se equilibrar. Tem os 3 e você vai equilibrando. Quando um está mais acentuado, você tem que diminuir. Até porque, como eles estão nas fases da vida, então a criança ela é bem capa. Ela é prudentinha, maciazinha, né, fofinha. Sim. Quando entra na adolescência, até aí os 45, 50, mas o que eu vejo cada vez mais é esse vata colocando o péssimo mais cedo, mas da adolescência até uns 40, 45 aí é muito a fase pita da vida. Então é a fase da fertilidade, é a fase da realização profissional. O adolescente, com toda a revolução hormonal que ele tem, porque o pita rege os hormônios, então é a fase pita da vida. Ativa, né? E depois dos 40, 45, hoje eu tenho atendido muitos casos de menopausa precoce, que tem paciente com 36 anos com menopausa precoce e falam para ela na medicina moderna que é normal. Eu falo, não é normal. E começa a fazer o tratamento, volta a menstruar, e não estava mesmo na menopausa, estava com o agravamento do dosha de vata. E equilíbrio hormonal, que a gente observa até com alimentos, né? Alimentos contaminados. Por isso que é muito legal você falar sobre o detox, porque a índice de contaminação no alimento é cada vez maior. Os agrotóxicos, até com os alimentos que a gente compra, que não são alimentos, são produtos alimentares, né? Tudo que é misturado, você, como se fez gastronomia, você entende disso, né? Que o que você compra lá envasado, embalado, não é natural. Então, sempre vai ter o efeito colateral, né? E depois que a gente aprende a comer assim, é tão mais gostoso e todo mundo fica com preguiça de cozinhar, e por isso que hoje é legal a gente fazer um prato aqui, que é uma delícia e que a gente faz em 20, 30 minutos no máximo, e tem outros tempos mais rápidos ainda, mas enfim, e isso vai cuidar muito do nosso agni, do nosso corpo digestivo. E falando da do vata, daí a fase da velhice. Então, quanto mais o vata vai entrando aí a partir dos 45, vai entrando menopausa, a pele vai ficando seca, vai ficando umas ruguinhas, né? Vai ficando pelinho. Então, a gente tem então a gente tem que entender a sua natureza, talvez seja tridosha, mas a gente tem a prakriti, que a gente chama que é os doshas de natureza, então que pode ser vata, pitta, kapha, vata pitta, pitta vata, pitta kapha, kapha vata, ou tridosha, são 7. Tá? E a gente tem a nossa vikruti, que é o nosso momento atual. Então, você pode ter passado por uma perda, você pode estar no relacionamento abusivo, você pode estar no estresse de trabalho, no burnout, você pode estar se alimentando de uma forma que você não está com presença e agravando esses doshas. Então, porque um dosha, ele trabalha junto com os outros 2, eles têm funções, né? São energias bioreguladoras do nosso corpo. Então, quando um entra em desequilíbrio, principalmente o vata, que, mesmo para quem não tem predominância de vata, ele é o dosha mais importante do nosso corpo, ele está ligado a 80 doenças. Todas as da mente, e várias do corpo também. Do pitta, 40, do kapha, 20, porque o kapha é o mais que tem mais imunidade, mais estrutura, é a função que ele tem no nosso corpo. Então, a gente vai olhando para os alimentos e entendendo, né? A pimenta vermelha é muito picante, o gengibre em pó ele tem picância grau 3, o cravo em pó. Então, se ele é picante e ele aquece, quem que não aumenta? Pitta. Então, se eu estou me sentindo com azia, com refluxo, com gastrite, eu vou evitar os picantes. Tá. E eu vou cozinhar com coisas que são mais refrescantes. Tá. E a gente vai equilibrando isso por alimentação. E esse é o chá equilibrando. Esse aqui, ele é tridosha. Por isso que vai lá na mentoria do Detox, é o prato principal. Porque nessa mentoria a gente faz uma alimentação sátrica, que a gente fala que é o estado de equilíbrio da mente, né? Que é a sua mentoria. Legal, fala assim, obrigada. A mentoria, ela começou há 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer a formação, e eu falei assim, eu já estava aplicando o Ayurveda em mim, já fazia bastante tempo. Comecei com uma amiga, outra amiga, aí montei um grupo, comecei a observar, e é uma mentoria que a gente faz esse protocolo milenar do Ayurveda, que é o anti-ama, porque ama em sânscrito são toxinas, biotoxinas. E a gente passa uma semana fazendo uma purificação do corpo e da mente. Então a gente limpa muito o paladar, ao equilíbrio dos 5 sentidos. Então a pessoa ela come tanta coisa misturada que ela já não tem mais paladar. Então quando ela está no final da mentoria, ela sente o sabor das coisas. Ela tem um olfato muito melhor, sabe? É muito incrível, assim. E durante essa semana eu falo que é um despertar. É um protocolo de desinflamação do corpo e da mente.
E lógico que ela vai continuar depois, mas são 7 dias assim que eu falo que é o divisor de águas na nossa vida. E aí, gente, vocês gostaram desse resuminho? Então, se vocês quiserem saber mais sobre o episódio com a Fábia Tavarnaro, tá aqui o link para vocês assistirem, mas continuem aqui também, porque eu quero falar também sobre o nosso segundo convidado. O segundo convidado foi Samuel Dalelaste. Ele é médico integrativo, meu amigo, e assim, foi incrível que ele falou muito sobre a medicina integrativa. Para quem não sabe, eu também sou médica integrativa, só que não atuo nessa área, porque eu faço cirurgia plástica e eu trabalho bastante, não dá tempo de fazer medicina integrativa. Então, um dos objetivos que eu tenho aqui no canal é divulgar esse conhecimento que é fantástico, porque nada mais do que a medicina integrativa não é nada mais do que um compêndio, uma reunião de todos os conhecimentos das medicinas milenares que foram esquecidas na nossa medicina atual, na nossa medicina ocidental. Então, gente, tem medicina de 8.000 anos, tem medicina de 5.000 anos e que ainda está agindo. Aqui, por exemplo, aqui em Bali ou no Nepal, onde eu fui, muitas pessoas se tratam com as medicinas milenares e se tratam e estão bem. Então, assim, a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar para lá esse conhecimento. Além disso, não só falando em medicinas antigas, a gente fala sobre também os conhecimentos científicos atuais, porque a gente teve uma modificação na nossa dieta nesses últimos 100, 150 anos. E o nosso corpo, o nosso DNA não modificou. A gente o nosso organismo, o nosso DNA, a nossa origem genética, ela é a mesma de quando surgiu o homem, alterou pouquíssimo até hoje. Só que a nossa alimentação, por exemplo, nosso estilo de vida mudou totalmente nesses últimos 150 anos. E o nosso corpo está precisando se adaptar. Não teve tempo de se adaptar totalmente a essa mudança. Os produtos químicos a que nós estamos acostumados, a gente está vivendo junto, convivendo, né, com produtos químicos, com agentes tóxicos, com produtos alimentares, né, não é mais alimento, né, aquela coisa que a gente faz, caça, pesca, tira da árvore, tira da plantação, não. Hoje em dia é tudo embalado, envasado, tá no supermercado, tá lá e dura bastante tempo, entendeu? Então a gente tem muita coisa interferindo na nossa alimentação. Hoje a gente tem muito produto alimentar que é mais prático, é mais rápido e também é mais agressivo ao nosso sistema. Então a gente fala sobre assuntos polêmicos como o leite. Será que o leite faz bem? Será que o leite é bom? Como você toma um leite bom se você quiser? Então ele fala um pouco e eu sempre abordo esse assunto com alguns médicos integrativos e com pessoas também que não acreditam que o leite faz mal, porque a gente tem que ver todos os pontos de vista. Tudo que é falado é baseado em artigos científicos, tá? Porque são médicos, são conscientes, eles não precisam falar que o leite faz mal ou faz bem para a vida deles melhorar. Eles querem o melhor para os pacientes deles. Então, a gente tem que respeitar cada ponto de vista e procurar os artigos científicos, porque tem vários. É o que eu sempre falo, o que você quer falar, você vai encontrar argumentos para te ajudar a fortalecer o que você está dizendo. Mas você precisa ver os dois lados sempre, para você tirar suas conclusões. E outra coisa, as informações vão mudando com o tempo. Você sabe que está tudo mudando muito rápido, né? O conhecimento científico está duplicando a cada 6 meses. Tudo que a humanidade sabe até hoje está duplicando a cada 6 meses. Então está sendo exponencial esse conhecimento científico. A gente tem que estar sempre se atualizando e sempre entendendo e procurando saber mais para ter nossa vida melhor. Então a gente fala sobre assuntos polêmicos, como eu já disse, e foi muito interessante a entrevista com ele. Eu espero que vocês gostem. Ele até falou mal do meu vestido, gente. Pode uma coisa dessas? É bem interessante. E eu tô aqui, ó. Continuo aqui. Mostra um pouquinho como é que tá aqui, filha, aqui. O ambiente. Porque, gente, o resumo de tudo, o maior objetivo é a gente viver bem e com qualidade, né? Não é só
viver mais, nós estamos vivendo mais. Isso faz parte mesmo da nossa experiência de vida, a gente está vivendo mais. Só que a gente precisa viver esse tempo a mais que nos é dado com mais qualidade, preservando a nossa integridade, a nossa cognição mental, a nossa atividade física, não tendo nenhuma limitação. Então, é muito interessante esse bate-papo que eu tive com o Samuel e ele trouxe muito conhecimento super importante. Eu espero que vocês assistam aqui nosso resuminho e depois, se vocês se interessarem depois, vocês entram lá no episódio completo com ele. Sei lá, 95% dos nutricionistas falam assim, leite é anti-inflamatório. E tem artigo publicado mostrando isso. Anti-inflamatório? Anti-inflamatório. Tem, se você procurar, tem artigo. Tem, inclusive, vários artigos mostrando que o leite é anti-inflamatório. E eu, há algum tempo, eu adotei uma postura que é a seguinte. Eu não posso, como médico, pesquisador, eu não posso ter uma opinião e daí buscar conteúdo que só confirme a minha opinião. Sim. Eu estou indo, é um viés, né? Eu tenho que ouvir a opinião contrária. Claro. Então eu vou lá e leio os artigos sobre o leite, né? Então tem lá um artigo publicado que fala assim: o leite contém muito ácido mirístico e o ácido mirístico aumenta a interleucina 10. Os estudos mostram que o ácido mirístico aumenta a interleucina 10 e a interleucina 10 é anti-inflamatória. Portanto, o leite é anti-inflamatório. E o resto? Cara, mas peraí, só um pouquinho. O leite é o melhor, o leite de vaca é o melhor alimento do mundo. Não tenho dúvida disso. Para o bezerro. Como é que uma vaca vai produzir um alimento tóxico para o seu filho? Tipo, é impossível isso. Então, sim, óbvio que se a gente procurar ali, a gente vai encontrar coisa boa. Tá, mas aí a gente tem que ir um pouquinho mais além. O leite ele contém uma macromolécula, que é a caseína, que é uma proteína que para o intestino humano é altamente inflamatório. E quando eu falo sobre isso, aí vem, mas tem um artigo aqui publicado falando que é bom, que não sei o quê. Então, nesse momento, eu falo muito isso hoje. Eu leio artigo, eu estudo, mas tem algo que para mim é muito mais importante, que é o que eu vejo dentro do meu consultório. Tá? Então, por exemplo, esse meu vídeo de leite, ele já passou, acho que de 4 milhões de views no YouTube. Tá? E tem 15 mil comentários. E eu li todos. E eu vou chutar uma estatística, não é uma estatística que eu super calculei, mas assim, em torno de 2 mil a 3 mil comentários falam assim, ó, a minha avó tomou leite até os 90 anos, nunca teve nada. Eu tomo leite e nunca tive nada. E os outros 13 mil comentários é assim, ó, eu parei de tomar leite e minha acne sumiu. Eu parei de tomar leite e meu sono melhorou. Eu parei de tomar leite e nunca mais tive refluxo. Eu parei de tomar leite e não tive mais hidradinite debaixo do braço. Eu até penso que essas pessoas que, inclusive, antes falaram, eu tomo leite e não tenho nada, talvez ela tenha uma acne e nem sabe, porque para ela é normal ter acne, entendeu? A minha avó não tinha nada, tinha uma baita osteoporose, em que, inclusive, hoje se sabe, né, o leite ele é um indutor de osteoporose, não previne, como se falava. Então, eu vejo no meu consultório, né? Hoje eu atendi um paciente, um engenheiro mecânico, e engenheiro é o cara que ele é muito das tabelas, ele gosta, ele faz teste, né? E aí ele me contou assim, asma desde a infância, tá? Desde a infância com asma. E aí ele falou para mim que a mulher dele mandava meus vídeos para ele já não aguentava mais, mas que um dia ele assistiu um vídeo falando da asma. E eu falava mal do leite e tal. Ele falou, cara, eu paguei para ver. É isso que é e legal. aí ele falou assim, sabe por que eu tô aqui hoje? Porque faz 3 meses que eu parei com leite lácteo, eu tô curado 100% da asma. Então eu tô aqui hoje para pagar a consulta, para pagar os vídeos que me deu de graça. Ele falou assim, e essa questão também de querer fazer exame, porque, né, exame de intolerância à lactose. Como eu disse, nem a lactose, a caseína que é o problema. Aí hoje eu atendi uma paciente, eu sempre gosto de contar das minhas pacientes, porque é a vida real, né? E ela na consulta, ela chegou para mim e falou assim, então, mas esse negócio do glúten, por exemplo, porque
Eu tô fazendo uns testes, tá, eu até percebo que quando eu como glúten eu fico pior. Mas eu fiz o exame e diz que eu não tenho nada. Aí eu falei, então vou te dar uma ideia, olha só. Quem sabe você come o exame, porque talvez se ele entrar no teu corpo, ele vai informar para o teu corpo que o teu corpo não pode passar mal quando você come glúten, porque o exame disse que está tudo certo. Sabe? Loucura isso, né? Porque... O corpo fala muito mais do que papel, do que um exame fala, entendeu? Então, assim, eu hoje afirmo, eu não consigo tratar um paciente com refluxo, se eu não tirar os lácteos da vida dele. Eu não consigo tratar uma paciente obstipada, uma paciente com anemia ferropênica, porque a caseína diminui a absorção de ferro no intestino. Eu não consigo tratar. Então, essas pessoas, os nutricionistas que falam, não, porque leite é anti-inflamatório, eu fico com pena do paciente deles, que vai estar lá com o mesmo refluxo, com a mesma anemia, porque não tem como, eu não consigo, a não ser que eles descobriram alguma forma que eu não sei, mas até hoje E são posturas tão simples, né? Só parar de tomar, né? A minha enfermeira, por exemplo, falou que o filho dela vivia com asma, vivia no hospital. Eu falei, tira o leite dele. Ah, mas ele adora iogurte. Não, tira, para você ver o que acontece. Só faz esse teste. Ela fez, parou a asma. Asma é doença do leite. Então, é óbvio. Rinite, asma, tudo isso. Tudo né? isso, as ites então, da face. E aí eu falei, é só isso, só parar. Faz o teste, não custa fazer o teste, né? Não custa fazer esse teste. Mas é que o leite, o queijo, mais do que o leite, contém casomorfina. Dá um barato, dá uma dependência química e as pessoas não entendem, elas acham que elas gostam, quando na verdade é uma dependência química. O queijo vicia, já está provado, é um alimento adicto, né? Vicia muito. Falando em vício, fala sobre açúcar, então, porque você falou de diabetes, vamos começar a falar sobre açúcar. Açúcar, um dos 3 pós que mais matam pessoas no mundo, pó branco, né? Junto com a cocaína e com o sal. 36 milhões de mortes por ano provocadas por doenças... 36 milhões de mortes por ano. Por doenças que o açúcar é a base, né? Qual é Bom, hoje, uma das questões de preocupação pública, Alzheimer, né? Alzheimer, ele entrou no rol do 3º tipo de diabetes, né? Para quem está em casa e achou engraçado, entra no Google e digita lá assim, diabetes tipo 3. Aí dá clica em imagens, o que vai aparecer ali? Um monte de cérebro se desfazendo, Alzheimer, né? Então, é um tipo de diabetes desenvolvido por glicação. O açúcar glica, ele aumenta os AIDs, que é o produto final da glicação avançada no nível de cérebro. Todo dia a gente perde de 10 mil a 100 mil neurônios, é normal, é natural, é fisiológico, perder de 10 mil a 100 mil neurônios. E perdendo entre 10 mil e 100 mil, você vai chegar aos 120 anos com o neurônio. Tá tudo certo. Neuroplasticidade. Com muita glicação que o açúcar causa, você vai aumentar muito essa perda de neurônio e não vai ter neurônio para te acompanhar até o fim da vida, né? Então, o Alzheimer está crescendo muito. Vai ser como uma pandemia daqui a alguns anos, né? Estima-se que a cada 2 idosos com mais de 80 anos, um terá. Ou seja, num casal 50%. que passar de 80 anos, um vai cuidar do outro. 50% é muita coisa. É demais. Isso do Alzheimer, né? Câncer, que é uma condição de uma célula que depende de hipóxia, né? Pouco oxigênio e muita glicose. Então, câncer também tem pouco no mundo, é só a 2ª doença que mais mata. A primeira doença que mais mata, que é o infarto, não é uma doença causada por gordura, por comer gordura, né? Como contaram em 1953 lá, o pai da teoria lipídica, Ansel Keys, quis que a gente acreditasse nisso. É o açúcar, é a farinha, é o pico de glicose. Só que, o que acontece? Hoje a gente vive num mundo em que, na verdade, a gente não tem direito de pensar. A gente tem que fazer o que alguém pensou por nós, né? Inclusive, eu achei essa tua roupa horrível, sabia? Esse amarelo. Porque era a cor da moda do ano passado. Agora esse ano é verde. Então alguém falou que agora é verde, né? Nossa. A minha mulher
lá. Eu vou fazer um Photoshop aqui, vou colocar. Bota verde, por quê? Porque uma blogueira Sim. falou que amarelo ontem era lindo. Hoje já é verde. Então, ai, tô horrível, né? Ontem você se achou linda nesse vestido, hoje você se acha feia, porque é Então a gente tá vivendo um mundo em que alguém tá pensando por nós, entendeu? Com certeza, tá muito louco. Então, assim, maconha no Brasil é droga, no Uruguai é cigarro normal, álcool no Brasil é tranquilo, no Catar é proibido, né? Aqui um homem e uma mulher, na Arábia um homem e 7 mulheres. Não sou a favor da maconha, nem da bigamia, nem de nada, só estou provocando para dizer, sim, alguém, são os conceitos, alguém né, escolhe gente, e a gente segue aquilo sem questionar. E dentro daquilo, porque estou falando disso, o açúcar é uma droga que hoje é responsável, né? 56,6% da população brasileira está em sobrepeso. As crianças já estão em sobrepeso. O Ozempic está sendo testado em crianças de 6 anos. Por quê? Porque os pais começam a oferecer açúcar para uma criança desde pequena, gera uma dependência química de difícil controle. Depois a criança ou vai para a bariátrica ou para o Ozempic e vem Vance. E o que acontece? Como é que o açúcar é visto? Como uma forma de dar amor, afeto. Né? Sim. As avós esperam sempre o netinho no final de semana, visita com pudim de leite condensado na geladeira. Olha o que eu fiz para você. Né? Então, é uma droga, tem um poder destrutivo, mas é vinculada a afeto. E por isso ninguém pensa, simplesmente perpetua isso como um boi de manada. Eu gosto muito de estudar física quântica e dentro dessa parte energética do mundo, uma das coisas que eu acredito muito é assim, que quanto mais você tem habilidade e capacidade para resolver problema, mais problemas maiores você vai receber, né? Eu lembro quando eu estava começando a trabalhar com medicina integral, assim, tinha um conhecimento muito pequenininho, chegava umas coisinhas bem fáceis para mim, sabe? Tipo uns pacientezinhos com refluxo, aí dá uma enzima digestiva ali, muda a alimentação. Quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, parece que o universo, ele fala, legal, agora você está pronto? Então tá, toma que eu vou te dar esse paciente. Então assim, hoje eu sei muito mais do que eu sabia 10 anos atrás. Não sei nada perto do que eu quero um dia chegar a saber. E também sei que nunca vou saber nem 1% do que é o corpo humano, né? Mas hoje não chega coisa fácil para mim, sabe? Muita doença autoimune, síndrome metabólica descompensada. Então, já foi o tempo que eu fazia aquela medicina para pegar pacientes saudáveis, que só querem continuar saudáveis, né? Hoje não, hoje é paciente muito doente. Então, eu tenho uma característica minha, que como eu te falei antes, eu não acredito que na medicina exista... Aliás, acredito que existe certo e errado. Para algumas coisas, obviamente, tem, né? Mas para a maioria, talvez tenha ponto de vista, formas de olhar e tal. E eu tenho a mão pesada na prescrição para esse tipo de paciente, tá? Por quê? Porque eles chegam para mim... Hoje eu atendi pacientes que eu queria pegar no colo, assim, e falar, cara, eu tô aqui para te ajudar, porque as pessoas que não estavam chorando no meu consultório, chegando em nível de fadiga, com anemia ferropênica, porque o intestino não está absorvendo nada, ou porque está com uma doença de Crohn. Então, assim, pessoas que estão mal, sabe? E quando eu vejo esse paciente, eu tenho esse meu lado de resolver logo. Sou imediatista, sabe? Então, na primeira consulta, eu prescrevo muita suplementação, muita. Você já sabe que está precisando, tá, né? Então, pela tua experiência, né? Eu não consigo chegar e falar assim, ó, legal, agora eu vou resolver só a tua desbiose. Na próxima consulta, eu vou resolver a tua insônia, aí na outra a tua dor de cabeça, na outra tuas articulações que estão tudo doendo, entendeu? Não consigo... Vamos lá, vamos entrar com tudo, né? O que faz com que alguns pacientes não consigam fazer o tratamento, assim, por excesso de suplementação, né? Isso acontece com, sei lá, 3, 4%. Então, eu até tenho uma prática que eu faço assim, eu prescrevo todo um tratamento, mas eu falo, primeiro manipula para 20, 30 dias, para a gente testar a tua adaptabilidade. Então, claro, eu sou chato, vou lá, boto que eu quero cápsula vegetal, sem corante, tudo porque o que está dentro da cápsula é vitamina, é mineral, é ácido graxo, é aminoácido.
Então, via de regra, não é algo que vai fazer mal ao paciente, mas às vezes o invólucro, a cápsula, dependendo da farmácia e tal. Então eu falo, ó, faz um pouquinho ali, faz para 20, 30 dias, vamos ver. Os que se adaptam, segue o tratamento. Geralmente eu faço uns 3 meses assim de choque. Aí depois, conforme vai melhorando, a gente vai diminuindo, né? Eu falo para o paciente, se daqui a 1 ano você estiver comigo tomando um monte de fórmula, tá tudo errado. Sim. A culpa é tua. Você não fez o que eu te orientei. Porque não é só tomar fórmula, né? Até num congresso do Dr. Efraim, 2017, eu acho, foi um congresso Congresso Internacional de Ortomolecular. Eu palestrei para 2.000 e tantos médicos, eu subi no palco e falei assim, eu vim aqui só para dar minha opinião sobre medicina ortomolecular. Eu acho vocês um bando de picareta charlatão. Aí eu fiquei esperando, quando eu vi que o primeiro ovo e tomate eu vi, calma lá, eu vou explicar por quê. E, aliás, também faço parte desse grupo, tá? Me enquadro. Porque a ortomolecular, às vezes, a gente foca tanto no estudo bioquímico, né? Saber que o açafrão, ele inibe o NF-kappa-beta, que diminui as prostaglandinas, né? Ah, agora eu sei tudo sobre a inflamação, o indol 3-carbinol modula CYP1A1 no fígado, fazendo com que eu oxide menos estradiol, menos câncer de mama. E a gente fica, é gostoso isso, né? Aí a gente pega o paciente, prescreve um monte de suplemento, aí ele vai lá e continua tomando cafezinho em copo plástico, Sim. continua dormindo tarde com a TV ligada. Então, as fórmulas não fazem milagre. Elas são um complemento, uma ferramenta de toda essa mudança que o paciente tem que fazer. Então, se daqui a 1 ano eu estou dando um monte de fórmula, é porque ele não fez a parte dele. É uma sociedade, eu faço Sim. 50%, o paciente 50%. Entendeu? Isso é importante ele entender. O canal do YouTube mudou a minha vida. Tá? Ajuda, né? Por quê? Antes, o paciente chegava e eu tinha que, em 1 hora, muita coisa. explicar para ele o segredo da longevidade. Em 1 hora. Né? Aí, quando eu comecei... Aliás, eu comecei o meu canal do YouTube, qual era a proposta? Como eu sempre tive um quadro no meu consultório, porque eu acredito que o paciente que não conhece essa doença não tem como tratar ela. Ele tem que entender o que ele tem. Inúmeros pacientes diabéticos não sabiam o que era insulina. Você sabe o que a insulina faz no teu corpo? Não. Como é que um cara diabético não vai entender isso? Então eu sempre dei aula para o meu paciente. Teve um dia que eu dei aula 5 vezes a mesma aula. O paciente que ia lá tomando omeprazol, eu tinha que desenhar o esôfago, o estômago. O que é uma bomba de próton? Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que é? Para que serve o estômago? O que o ácido clorídrico faz? Nossa, aquele dia eu cansei, dei 5 aulas iguais. E é ruim porque na última você já começa a confundir. Será que isso aqui eu falei para esse ou eu falei para o outro? Já, sabe? Dá uma embaralhada. Aí eu chamei os meninos que faziam o marketing da clínica. Falei, Fernando, Adriano, cara, eu queria gravar uns vídeos assim bem pontuais. Os pacientes? Para a gente mandar para os pacientes. Daí eles gravaram, falaram, mas mandar o vídeo é pesado, vamos botar num canal do YouTube e mandar o link. Falei, tá, como for. Então eu gravei tipo 14 vídeos, eu acho, que das coisas que eu mais tinha que falar lá dentro, né? E aí, nossa, comecei a mandar para os pacientes, estava bem mais fácil. Aí o que aconteceu? Teve um vídeo meu lá de intestino, segundo cérebro, que foi o vídeo que viralizou. Aí começou a viralizar, o YouTube botava ele como primeira indicação quando alguém digitasse depressão, ansiedade, qualquer coisa. E aí eu comecei a receber um monte de e-mail de pessoas que eu não conhecia, que falavam assim, Samuel, eu sou brasileiro, moro na Alemanha, e nossa, cara, eu assisti o teu vídeo de refluxo, adotei as mudanças que você falou, nunca mais tive refluxo. Olha que bacana. Que bom, porque não podia fazer consulta online na época, né? Sim. Cara, que bom, porque meu sonho era consultar contigo, não dá, mas o teu vídeo já resolveu minha vida. Falei, pô, que legal. Aí eu comecei a receber um monte de e-mail assim, sabe? Que legal. E aí foi mais ou menos na época que a pandemia bateu, e até a pandemia eu fazia uns 5 eventos beneficentes por ano, que eram palestras onde eu palestrava para arrecadar comida. E eu juntava, tipo assim, 15 toneladas de comida. Então, com a pandemia, eu não podia juntar pessoas, eu me sentia assim, putz, meu trabalho social, o que eu vou fazer? Eu falei, o YouTube, vou dar vídeo, vou começar a botar conteúdo para ajudar pessoas, é um jeito de ajudar. E aí eu comecei a 1 por semana, porque até então tinha só aqueles poucos que eu gravei e ficou lá. Aí 1 por semana, 1 por semana. E aí era um vídeo aula, mais comprido, com muita bioquímica. Daí eu via assim, 95% das pessoas falavam, pô, que legal um canal que não menospreza a nossa inteligência, que
que fala de bioquímica, mas tinha os 5% que falava, isso aí é conteúdo para médico, já se viu. Eu falei, então tá, tem 5% reclamando, então vou começar a fazer um videozinho também, um a mais por semana, de uma dica rápida, para essa pessoa aí que, né, que quer algo mais mastigadinho. Aí eu botava lá uma dica rápida, tá com gastrite? Chá de espinha santa. Mas não explicava o porquê, da bioquímica, só uma dica. Aí depois vieram um monte de perguntas, as pessoas faziam perguntas, eu lancei na quarta-feira, perguntas e respostas, então eu só respondia perguntas. Aí depois a ideia de um podcast, pô, eu já estava botando 4 vídeos por semana, assim, sabe? Que legal. E aí o canal começou a estourar. Aí o que aconteceu? Hoje, 98% dos pacientes que me procuram já assistiram todos os meus vídeos. Chego na minha consulta, não tenho que explicar nada, eu fico ali me sentindo até inútil, sabe? Eu olho nos exames e falo, hoje foi um dia, ontem, uma senhora com um caderno de 371 anos, um caderno de 350 páginas, todo desenhada, aula por aula minha. Ela estuda. Bacana. E tipo, ela não é nada de bioquímica, de médica, não me lembro o que ela trabalha, assim, mas não é área da saúde, sabe? E ela tudo é registradinho. Ela fala, não, quando eu tenho dúvida eu consulto aqui. Nossa, que bacana. Então eles já sabem tudo. Olha só. Facilitou a minha vida. Foi um projeto social que me ajudou. Sim, então, isso que eu fiquei imaginando. Porque eu também, eu respondo perguntas de pacientes de cirurgia plástica toda terça-feira. Então, quando a paciente chega no consultório, já sabe tudo. Já sabe, né? É mais fácil. É muito mais fácil, a consulta é muito mais você dinâmica. ajuda você mesma fazendo isso. Sim. E é legal que você esclarece. E acho muito bacana, porque você está se ajudando, claro, mas está ajudando muitas outras pessoas, não só as que vão no seu consultório. Sim, porque Quantas nem todo mundo pode pessoas pagar uma consulta, né? Sim, quantas pessoas você ajuda, que bacana, né? Levar esse conhecimento para as pessoas, acho muito louvável isso, porque a gente está ajudando a ter mais saúde, por isso que é meu projeto agora também, é trazer pessoas que estão realmente fazendo a diferença para as pessoas viverem mais, né? Com mais saúde. Porque é como você falou, dos seus avós, e a gente sabe que tem estudos falando, mostrando, que a gente passa 20% em média da nossa vida com limitações. Então, o que adianta a gente estar vivendo mais? Mais mal, né? Passando 1/5 da vida com problema, né? Ou limitação física, ou acuidade visual, ou intelectual. Hemodiálise, Então, quimioterapia. Então, e saber que a grande maioria, não sei se você concorda comigo, de tudo isso é causado realmente pelo estilo de vida, né? Óbvio, né? Doenças crônicas não transmissíveis, é o que hoje é o que está acabando com as pessoas. Né? Gente, muito interessante, né? Eu gostei muito do assunto, a gente vai falar muito sobre medicina integrativa em outros episódios. É um assunto assim, amplo, vasto e muito fascinante. Mas agora eu quero convidar vocês para ver um resuminho de um episódio incrível em que a gente fala sobre aquele mundo que a gente não vê, o nosso mundo microscópico. A gente é envolto por bactérias, nós somos 10 vezes mais bactérias que células. Olha só como é o nosso corpo, né? A gente é constituído por células e 10 vezes mais bactérias do que células. É o que nos compõe nosso microbioma. E toda essa conexão que a gente tem com esse mundo microscópico é super bem desenvolvida, super bem conhecido com o doutor Bactéria. Ele é um mestre, ele entende muito desse mundo microscópico e vem compartilhar com vocês alguns assuntos polêmicos, alguns detalhes que a gente precisa saber para a gente ter uma vida mais em coerência, em simbiose com esse meio microscópico com que nós convivemos. Todas essas bactérias é que a gente vê, que a gente está convivendo muito com os seres maiores, né? Com os animais, com as plantas e tudo que compõe o nosso corpo, todo esse micro-organismo que tem conosco. Como é que a gente convive com eles de uma forma para favorecer a nossa saúde e a nossa longevidade? É um papo incrível. O Dr. Bactéria, além de tudo, ele é muito engraçado. Adoro conversar com ele sempre. Uma pessoa fantástica. E ele, gente, ama sorvete. Então, eu me dispus a fazer um sorvete saudável para ele e ele gostou. Então, tem a receitinha também do sorvete que a gente fez, que eu fiz para ele, também adorei. E eu convido vocês para assistir esse episódio, que é bem interessante mesmo, sobre todo o nosso microbioma. Dr. Bactéria é o especialista, agradeço muito a participação dele e mais uma vez eu digo, se vocês quiserem assistir o episódio completo, que a gente vai colocar
só um resumo, mas se vocês quiserem assistir o episódio completo, é só clicar aqui, ou procurar aqui no nosso canal, explora o nosso canal, ajuda a divulgar. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, né? Por favor, ajude a divulgar, ativa o sininho, assim você vai ser notificado sempre que tiver um vídeo novo e a gente faz sempre com muito carinho. Então, aprecie agora um resuminho do nosso bate-papo com o Dr. Bactéria. Gente, o beijo é uma forma de resistência da gente. Por quê? Eu vou resistir às pessoas. Não é essa resistência que eu estou falando, é uma outra resistência. Resistência a micro-organismos, né? E você tem duas pessoas. Essa está no ambiente A, essa está no ambiente B. Né? Então elas têm resistência para cada ambiente dela. Elas vão se unir, por isso que tem que ser um par que vai viver junto. Vamos dizer assim, tá? Sim. Né? Então duas pessoas elas vão viver juntas. Vão para um outro ambiente. Então uma pessoa passa para outra, por segundo de beijo de língua, 8 milhões de bactérias. 8 milhões. 8 milhões por segundo de beijo de língua. Um beijo de língua, que é chamado beijo francês, né? Beijo de língua, ele demora 10 segundos. 10 segundos, em média. Quer dizer que uma pessoa transmite para outra 80 milhões de bactérias. 80 milhões. 80 milhões. A partir do nono beijo, por isso que tem que ser um pessoal fixo. A partir do nono beijo, uma pessoa passou a resistência dela para outra. Que não é o que acontece em balada, micareta, Nossa, carnaval. O pessoal Isso. disputa quantas pessoas eles beijaram. Beijar 100. Isso aí você vai pegar o quê? Mononucleose infecciosa, que é o vírus de Epstein-Barr. Tem Barr até no nome, né? Epstein-Barr. Né? Epstein-Barr. Você pega mononucleose infecciosa, que é a doença do beijo. Você pega herpes labial, que é o vírus de herpes simples. A cárie dental, você pode aumentar. A Streptococcus mútus, é uma bactéria. Né? Você pega a candidíase. Menino, não beija que dá sapinho. O que é isso? A candidíase bucal. Que dá aqui nos lábios. Né? Sim. É isso. Gripe, resfriado, Covid, H. pylori. Tem uma teoria grande, que é o H. pylori, você pega via saliva, então você pode passar gastrite e úlcera. Né? Que eu falo, não beije por quantidade, mas sempre por qualidade. Sim. Né? A não ser que a quantidade seja uma pessoa com qualidade, que é outra coisa, né? É difícil na balada você ver. Eu falo, pessoal, gente, se for numa balada... Depende do teor alcoólico da pessoa. Isso! Antes de beijar alguém, vai procurar, se interessou pela pessoa, antes de beijar alguém, peça antes para a pessoa abrir a boca. Leva uma lanterna, usa o seu celular, lanterna do seu celular, dá uma olhadinha nas condições da boca dessa pessoa. Faz um check-up. Faz um check-up. De 50 pessoas que serem beijar, vai cair para 5, só na primeira olhada. Meu Deus. Fiz uma matéria muito legal que foi. Falei sobre beijos, né? Foi lá com a Ana Hickman. Então eu fui numa balada, 3 horas da manhã, na balada, não sei o quê, o pessoal se beijando. Eu falei assim, escuta, você conhece? Minha esposa. Esposa quase nenhuma. Essa daqui, minha namorada, essa daqui, tal. Falei, você conhece ela? Conhece. Você conhece a boca? Você conhece a boca dele? Como conhecer a boca? Então, eu vou mostrar para você. Então tem aquelas pastilhas que o dentista usa para mostrar a placa. Ah, tá. Ela fala, não, mastigadinha. A pessoa mastigava. Não. Agora dá um sorriso. Nossa, os dentes Tudo dele azul. cheios de placa. Nossa. Cheio de placa dental. Eu separei 4 casais. Nossa. Você não escovou o dente, você não sei o quê, você não escovou o dente. Ai, que horror. Você não tem jeito. Nossa. Nossa, o pessoal separava tudo. Né? Isso é muito interessante. Né? Isso. E depois de mostrar, a pessoa limpava. Então, para mostrar o que era o beijo, para as pessoas não beijarem muitas pessoas. Tem isso. Aí a pessoa olhava, via a placa dental, nossa senhora, via a placa aí que a pessoa parava de beijar mesmo. Né? Então, mas o beijo é um negócio, você viu que é um negócio interessante, mas é a pessoa que deturpa. Sabe como é que acharam essas bactérias? Foi o seguinte, o lactobacillus você não tem na boca. Você não tem lactobacillus, você tem iogurte, tem esse negócio todo. Então você não tem, na boca você não tem. Então o que eles fizeram? Eles pegavam soluções, misturavam suspensões de lactobacillus. E falavam para a pessoa, uma pessoa aqui, ela fazia o bochecho, com lactobacillus. Aí uma beijava a outra, aí contavam quantas lactobacilos tinham na boca da outra pessoa. Que você passava a transferência. Contavam que tinha, então viram. Então beija 1 segundo, beijava 1 segundo, beija 10 segundos, beijava 10 segundos, calcularam, então por isso que deu. Você transfere, contaram lactobacilos, aí soaram 80 milhões de lactobacilos depois de 10 segundos. Por isso que eles falam. Quero perguntar também sobre carne, né? Porque a gente começou a falar de frango. Tá. E as contaminações nas carnes, como é que a gente evita? Evita, primeiro, você não pode lavar. Não pode lavar. Tá. Nunca me lave. Tá. Descongelamento. Só existe 3 tipos de descongelamento que você pode fazer. O ideal é você fazer dentro da geladeira. Deixar a carne Você coloca numa assadeira que cai respingo de água, descongela lá, 8 horas está descongelado. Meu Deus do céu, hambúrguer.
Você vai fritar um hambúrguer descongelado, ele vira uma almôndega que você pega e está todo mole. Então você pega o hambúrguer congelado e coloca direto na chapa. Sim. Direto na chapa. Você pega também para seleta de legumes, batatinha, aquela batatinha tipo daquele lanchonete. Né? Sim. Isso daqui eles pegam congelado, colocam no óleo bem quente para formar casquinha por fora e um purê dentro. Sim. Que é aquela característica. Pode fazer. Ah, mas tem uma peça de carne, meu Deus do céu. Né? Vê aqui o Chiquinho vai vir aqui, nossa, não vai dar, preciso de mais carne descongelada, não vai esperar 8 horas. Micro-ondas. Você põe no micro-ondas, tem a tecla descongelar. Até que descongelar, a pessoa acha que a temperatura é menor. Não é, não é. Ela só liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, e vai descongelando. Tá. Só tem essa. Não existe descongelamento a temperatura ambiente, em água corrente, embaixo do sol, dentro da piscina. Eu já vi tudo isso. Eu gosto de colocar direto mesmo, congelado eu ponho no forno, fica uma delícia. Sabendo fazer direitinho, fica perfeito. Sabendo fazer direitinho, Fica perfeito, só que tem um tempo que você faria para uma carne assada, você aumenta o tempo. Aumenta um pouquinho, Aumenta o mas tempo. fica bom. Maravilhoso. Outro dia eu estava Tá certíssimo. eu estava no supermercado, lá perto do onde eu moro, chegou uma mulher e me deu um tapa nas costas. Sabe, eu olhei assustado, falei, minha senhora, algum problema? Ela falou, eu não vou deixar de lavar o frango. Eu falei, minha senhora, a senhora faz o que a senhora quiser. Faz eu o tô que na quer, sua eu só estou casa. falando, informando. Estou na sua casa, faz o que quiser. Meu Deus. Mas por que não pode? Então explica aí pra gente, por que não pode? Olha, se não tira a bactéria, as bactérias estão nas fibras, você não tira a bactéria, não tira nada de bactéria, né? Você lava com água, quer dizer, você aumenta a quantidade de água no frango, por exemplo. A bactéria adora água. Vai entrar. Você não tirou bactéria, aumentou a água e a bactéria adora água, na verdade, quando você lava, você aumenta a contaminação. E eu falo isso daqui Aumenta a contaminação. desde 2008, 2009. Em 2019, um ano antes da pandemia, a Academia Real Britânica, lá em Londres, fizeram uma pesquisa grande por que estava aumentando tanto salmonela no mundo, isso daqui. Chegaram à conclusão, gente, digita no Google, don't wash poultry. Né? Não lave frangos, esse daqui. Vai aparecer toda a pesquisa, vai ser material, tem material científico, tem tudo. A conclusão que ele chega fala assim, está aumentando porque as pessoas estão, cada vez que lavam frango, não tem razão nenhuma, não melhora nada, espalha até 1 a 2 metros salmonela do local que você está lavando. Ah, espalha 1, 2 metros. Espalha, tá? Nossa. Eu fiz uma matéria uma vez da O frango, ele tem salmonela, né? Ele convive com salmonela, Você tem que né? imaginar como se tivesse. Eu fiz uma Certo. matéria uma vez que eu fiz o seguinte, peguei um frango num programa de televisão, no comecinho. Aí com a Claudete Troiano, né? Fiz com ela, gosto peguei dela. uma tinta verde e joguei. Guache verde, joguei. Tá. Falei, Cláudio, vem cá, vamos mexer aqui. Mexeu, o outro rapaz mexeu também, eu mexi. Vamos lavar? Vamos. Nós lavamos com a água assim, a hora que eu fiz, vamos ver agora, tá? Minha mão está esverdeada, o rosto dela estava esverdeado, tá? A roupa do rapaz estava toda verde, a geladeira estava com pontos verdes, Sério? o chão estava com pontos verdes, o azulejo estava com pontos verdes, tá? Eu falei, Contamina sabe se tudo. todos os pontos verdes são possíveis salmonela que nós jogamos para a tua cozinha toda? Olha. Sem razão. Sem razão, Olha. sem lógica de fazer uma coisa dessa. Então ele fala assim, e se eu jogar água fervendo? Para que você quer jogar água fervendo? Para cozinhar. Mas você vai cozinhar, Não, por que vai que tu joga cozinhar fervendo? mesmo, Se você jogar limão, que é para limpar? Não, você vai deixar a bactéria azeda. Não vai fazer mais nada com ela. Tá? Então não tem Entendi. lógica você... Então é só pegar e cozinhar. Só cozinhar, fritar. Eu estava lá em Belém, adoro lá, adoro Pará, parece Paraupebas, né? E vieram para conheço. mim. É do sul de Minas, fica perto de Redenção. Né? Tá. Redenção. Aí eu estava lá em Belém. O rapaz falou, senhor, você vai desculpar, mas se eu não lavar o frango, eu não tiro o pitiu. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou de Ribeirão Preto. O que é pitiu? pitiu? Aí ele falou, vou explicar para o senhor vai entender. Ele falou, doutor, pitiu é pitiu. Me ficou claro. Ficou super claro. Deve ser gosto, cheiro, uma coisa, é um termo que eles usam, que tem que lavar para tirar. Para tirar o pitiu. Tem os que falam que é remoço, tira o remoço, tira o cheiro. Gente, pode cozinhar que não fica nada de remoço. Posso te fazer uma pergunta, já que a gente fala de frango? Sim. E aquela história sobre antibiótico em frango, frango orgânico não ter... Então, é proibido. É proibido utilizar. Mas a gente sente um sabor diferente nos frangos que Então, não são orgânicos, sabe né? que tem, o tipo de questão Não sei não o que é. alteraria o gosto. Não alteraria. Não altera? Não, o que altera o gosto do frango é o grau de alimentação. Se ele é criado tá. comendo bichinho no chão, areiazinha, esse negócio é uma coisa. Tá. Né? Se é criado com ração, já pega Fica outra com um coisa. sabor diferente, Fica, um fica sabor mais diferente. gordo também, né? Isso, fica diferente a coisa, né? Negócio, né? Mas por causa que existiam problemas de salmonela, né? Que começou a aumentar esse negócio,
Algumas que eles não fazem mais. Não fazem. Se pegar isso daqui, eles fecham a granja. A granja é fechada. Ah, entendi. É fechada, tá? Isso o pessoal vai muito em cima. Que Tá. tem muito pessoal do CIF que fica em cima do negócio. Fica em Que cima. bom. Eles não deixam. Se pegar, nossa, eles analisam Que na bom. hora e acham mesmo, não pega. Eles estavam usando, olha que sacanagem, entre aspas, né? Eles estavam usando o antibiótico que era utilizado na escolha de tratamento contra salmonelose. Tá? Só que a quantidade era bem baixa, que eles Entendi. colocavam na água de Pra, tipo, dessedentação. tratar o frango. Na água de dessedentação. Porque Tá. teoricamente o frango não pegar salmonela. Tá. Só que estava criando o quê? Salmonelas super-resistentes. Tá? Piorando. Piorando, pegava as superbactérias, né? Nossa. Estava criando. Então, por isso que perigo. foi proibido e não estava acabando, estava aumentando a salmonelose. Que perigo. Por isso que o pessoal não utiliza mais. Doutor Bactéria, agora eu fiquei intrigada. Sim. Tem que lavar o cabelo todo dia? Antes? Tem que lavar o cabelo todo dia. Todo dia? Por quê? Gente, nós perdemos células. Eu sei que a mulherada vai ficar brava comigo, o pessoal do Rastafari vai ficar bravo comigo, o pessoal vai ficar... Pode ficar, que eu já estou acostumado. Minha orelha fica vermelha todo dia, por causa disso. Pode falar que pode ficar bravo à vontade. Né? Mas é o seguinte, você perde célula todo dia. Sim. Você perde 1,5 gramas de pele por dia. 1,5 gramas de pele Isso. por dia. Tá. Essa resto de pele, mais umidade que você fica, mais células que criam gordura. Isso daqui está no seu corpo. Isso serve para quê? Meio de cultura para bactérias. Você faz uma cultura tão grande que um corte infecciona. Tá? Sim, sim. Então você sim. A tem gente que, é. tem que reduzir essa sujeira, entre aspas, essa poluição, para que você. Isso faz parte da resistência sua. Tá. Né? Então pode me perguntar à vontade, que eu sempre vou falar que é isso. Tá. Eu vou falar que é isso. E aí aquela escovação? Porque eu, por exemplo, eu não lavo todo dia, agora eu já fiquei intrigada. Opa, tá. Mas não tá pedido não, tá Não, limpinho. não está pedindo, isso aqui é bactéria. Mas Não, não tem perigo não. eu uso escova. Posso chegar um pouquinho mais longe? Não, tô Ah, brincando. para! Tá preso. Mas a escova, eu uso escova. Então, Eu escova. acho que teoricamente, mas eu vou começar lá. A bactéria fica penteadinha, assim, fica bonitinha, fica uma escovinha chique, Tá esse negócio bom, todo. então. Tá. Então, Eu sei que dá trabalho, você imagina, pessoal. É que meu cabelo não é oleoso, então eu deixo 2 o dias. que fica ajuda tranquilo. mais, né? É, Mas fica eu tranquilo. tenho um cabelo super oleoso, por exemplo. Ah, É característica sim, da aí minha sim, eu família. lavaria, sim. Nossa, se eu ficar um dia até começa a coçar. Ah, o não, negócio. meu é tranquilo, fica. E você sabe, que olha o que acontece, olha como é interessante. É tudo uma sequência. A pessoa vai morrendo, você vai querendo célula com gordura desse negócio. Sim, Isso sim. vai matando células. Vai matando células, existe uma possibilidade de criação de quê? De caspa. Ah, sim. Isso. Sim. Essa caspa, ela serve de alimento para um determinado fungo que tem um nome complicadíssimo, se chama Pterosporum. Que é o que faz a pitiríase, né? Pitiríase, vesporo, e a caspa exatamente. Isso. O que ele faz? Ele vai crescendo, aí você penteia o cabelo, essa caspa com esse fungo vai querer ficar aqui Na no pele, dorso. é. Ele se alimenta de melanina, que é o que dá A a cor cor da- da gente. Aí você tá bonitinho aqui, fazendo coisas só, estão branquinho, tudo não vê. Vou para a praia, vai no sol, bronzeia com aquelas manchas Sim, brancas, sim. a pessoa chama de pano branco. O pessoal fala assim, peguei uma micose de praia. Não pegou nada. Ela revelou uma Sim, micose que você já tinha. Tanto que Sim. quando você vai no dermatologista, ele te dá o remédio, tanto para essa micose aqui, né, Pro como cabelo. para o cabelo. E para Faz as duas unhas coisas. também. Pode Faz- dar também nas unhas, Dá né? nas unhas. As duas coisas, principalmente, 2, 3 coisas que o pessoal faz. E aí, longevos, gostaram desse episódio com o Dr. Bactéria? Foi um resuminho. Se vocês quiserem saber mais, como eu já disse, é só você entrar aqui no canal que tem o episódio completo com ele. E ele falou do meu cabelo, vocês viram? Bom, eu estou aqui em Bali e hoje eu passei por um ritual de purificação em que meu cabelo e meu corpo todo foram banhados com águas sagradas, águas purificadas. A gente passou um ritual incrível. Depois eu vou colocar filmes aqui também de toda essa viagem para Bali, está sendo incrível. Mas eu estou lembrando vocês que agora vai terminar esse primeiro episódio de resumo de tudo que aconteceu ano passado, 2023. E vou preparar o próximo episódio também para vocês continuarem com essa revisão do que nós aprendemos aqui. E se vocês não se inscreveram, se inscreva no canal, ative o sininho para serem notificados do próximo episódio de resumo. E deem uma viajada aqui, conheçam todo o canal, tudo que a gente já falou sobre longevidade saudável, está sendo muito legal e você vai aprender bastante e ajuda a divulgar para os seus amigos, tá? Um brinde, saudações longevas, até o próximo episódio. Saudações